Drops de Julho no ar. Você já viu uma notícia da Fernanda Montenegro no Sesc e outras coisas, mas aqui a gente está falando com um ator e diretor e um ator de um espetáculo que, olha, não é nada oco. Bicha louca. Obrigado, Rodolfo Lima. Obrigado, Rafael Rudolph. Não é isso? Primeira pergunta. Há 15 anos que você faz, Rodolfo, você disse que cada espetáculo é diferente, mesmo sendo o mesmo texto. Mas esse tem um gostinho diferenciado, né? A história é o seguinte, o trabalho a princípio ele era para ser um monólogo, mas um pouco antes da estreia, lá em 2009, eu tinha mostrado a adaptação para o Marcelino Freire, que é o autor. A Bicha Louca é uma adaptação de 4 contos do Marcelino. Isso, 4 contos do Marcelino. E na verdade o Marcelino me deu, depois de complemento, um poema, que é o poema que o Rafael diz na peça. E aí eu tinha mostrado a adaptação para o Marcelino falou assim, olha, eu acho que você podia ter um outro ator que trabalhasse com você, e ele sugeriu algumas coisas, e aí ali entrou, então, o que era para ser um monólogo, virou um trabalho com 2 atores. Desses 15 anos, vários atores passaram por esse papel, né, do menino, do seu ao seu, e saíram por diversas razões. Teve atores também que fez a peça comigo em Salvador ou em Londrina, que fizeram lá, eram artistas de lá, então enfim, tem várias histórias. E aí esse ano eu resolvi retomar o trabalho, e aí eu fiz uma seleção pública, pus um anúncio na internet. O Rafael atendeu o chamado, né, como eu falo na peça uma hora, né, ele atendeu o assobio, e a gente conversou. E aí a gente não se conhecia, eu não conhecia o trabalho dele, ele também não me conhecia, assim, né, diretamente, a gente não era amigos. E aí a gente bateu um papo, ele topou, ele gostou do trabalho, ele gostou do texto, na verdade, primeiramente. E aí quando a gente foi conversar, rolou uma empatia entre a gente, e aí falei, bom, é o Rafael, é o dono do papel. Então, se as pessoas já viram outras versões da Bicha Louca, todas elas são importantes e todas elas moram no meu coração, porque elas foram importantes e potentes naquele momento. O que muda de ator para ator é que muda ao final. Por que muda ao final? Porque todo ator que vem trabalhar comigo, eu sempre parto do princípio de que eu quero saber o que ele pensa, qual é a singularidade dele, como ele enxerga o personagem, a peça, qual é o material que ele carrega. E aí essa versão agora, de 2024, e é uma versão aí que o Rafael vai comigo aí até quando a gente puder e ele quiser. O barco quiser. Exatamente. Então é uma versão que tem só com o Rafael, uma versão nova, e aí o legal, o plus do Rafael, é que o Rafael ele se jogou bastante no trabalho, ele deu uma outra visão para o trabalho, se colocou de uma outra maneira diante do personagem, e aí me deu uma sensação assim, de que o trabalho era novo, né? Então a energia do Rafael meio que renovou a minha, porque era um trabalho já muito antigo, que eu sempre faço, na verdade sempre retomo ele, e aí agora a gente está aí. Eu percebo que é um monólogo com participação especial. E é uma senhora participação especial, porque você não é um mero poema, né? É um fluxo, né? São 15 minutos de texto e mais texto e uma entrega desse rapaz assim admirável. Quando o Rodolfo me disse que você estava estreando no teatro fazendo isso, eu falei, que estreia. Porque é de uma entrega. E eu queria saber, Rodolfo enfatiza a sua disponibilidade, eu que acabei de assistir, reafirmo isso. Essa disponibilidade é do Rafael para a Bicha Louca, é pro Rafael para a carreira dele? Então, a Bicha Louca me ajudou como ator a encontrar coisas, mas a disponibilidade é do Rafael. Você não viu meu filme, você vai entender. Os meus trabalhos têm muito disso. Eu trabalho muito com o corpo e com as questões de sexualidade, que pela pornografia. Eu me interesso pela iconografia da pornografia.
E eu não acho que o que a gente faz aqui seja pornográfico, mas na cabeça de muita gente é. E tudo bem, porque é isso. A iconografia é uma coisa, eu gosto de pensar, de trabalhar essa imagem da pornografia como algo potente. Acho que a potência ali, quando você tira do contexto... A sexualidade é potente. Exato. Sim. E no caso aqui, o Rodolfo gosta de iluminar a Peixoto com uma luz crua, ele gosta da coisa para ser vista. Né? E eu vindo ele, lendo o texto, eu não vi nada demais, assim, nesse lugar do sexo, não tem rubrica o texto. Né? Uhum. O que é bom porque significa que eu li um blocão de texto e pensando, tá, eu posso então realmente propor muita coisa, porque eu não tenho rubrica nenhuma. Vamos lá. E a gente foi testando tudo com o corpo. E sabendo das versões anteriores e do que o Rodolfo já tinha como coisas, pontos a se manter do nosso jogo. Na verdade, o que me interessou muito é que eu acho é teatro. A minha estreia no teatro, mas é uma peça muito performática também. Tanto o Rodolfo sozinho quanto quando eu entro. E... não sei, as pessoas sempre falam, quando vem o filme, amigos que viram a peça, pessoas desconhecidas falam da coragem, sempre falam sobre a coisa da coragem. E eu não... A entrega está atrelada à coragem, só que não necessariamente você precisa de coragem para ser competente. É isso. E eu acho que às vezes só coragem, aí talvez a gente veria pornografia. Exato. Eu elaboro a coisa. Sim. O indivíduo, sua companhia com meio polvo, né? Porque você tem os bracinhos com várias pessoas, inclusive já a gente vai mostrar um dos bracinhos. Fala muito de um teatro queer que é necessário, essencial. Quando você começou a Indivíduo, já era com essa intenção? Na verdade, o teatro do Indivíduo nasceu da minha necessidade de colocar no palco as minhas questões. O meu primeiro trabalho era para falar sobre as minhas referências femininas, então de uma certa forma ou outra cruzava com as questões já queer, com as questões da sexualidade, porque era um trabalho em homenagem à minha mãe, e eu trabalho feminino e etc e tal. Não nasceu para ser um núcleo com essa bandeira, tanto é que eu tenho outros trabalhos que não têm essa bandeira LGBT, mas é claro, né, eu sou um artista que me dou muito em cena, coloco muito de mim nos meus trabalhos, e eu tenho como princípio querer lutar, batalhar e bancar projetos que me traduzam de alguma forma. A Bicharuca foi um projeto que nasceu quando eu era bem mais jovem, eu devia ter 32, 33 anos. Naquela época eu já queria falar sobre a velhice gay. Né? Então era um tema que já me Porque ele não tinha idade de ser seu ao seu, né? É o quê? Você não tinha idade de ser o seu ao seu. Exatamente, Tava mais pra ser um menino naquela época. Tá, exatamente. E aí, então nasceu dessa necessidade minha. Tudo nasce da minha necessidade. Tudo. Como raras exceções. E aí eu banco, eu me jogo, eu sofro, eu brigo com todo mundo. E é sempre porque é um impulso muito pessoal, né? Eu tenho uma amiga que gosta de dizer que eu sou um artista ensimesmado. É porque é isso, Rodrigo, eu não consigo ver uma diferença um pouco às vezes. Né? Eu tenho um emprego burocrático, um emprego que paga as minhas contas, os meus problemas, e eu vou ter que fazer arte, e se eu fizer arte para traduzir o mundo, para traduzir o meu pensamento, vai ter que ser da forma como eu penso. E se eu tiver que bancar da forma que eu penso, tá valendo. E aí, é isso. Aí você falou uma coisa na hora que você foi perguntar pro Rafael, né? Tipo, Bichão que é um monólogo, uma participação especial. Aí eu lembrei de uma coisa que era assim que eu vendia o trabalho também antigamente. Mas aí eu tive um dos atores que se sentia muito incomodado com essa observação. E aí eu tirei essa observação e pus que era um trabalho com 2 atores.
porque ele se sentia um pouco desvalorizado e realmente, né, eu acho que é um trabalho para dois atores. Com certeza é. Não Aí- que os 15 minutos, 20 que eu comentei, que ele tá 100% em cena. A Claude comentou de uma referência que ela achava, se a Claude já quiser vir, Claude Dias, vem. Senta, amiga, senta no banquinho aqui. Ai não, gente, só minha voz. Então só mostra a Claude, só dá um oizinho pra Dá um oi, câmera, mostra vai, a Ellen. Claude, mostra no vídeo. A gente estava comentando de uma referência que talvez poderia ter vindo para o Marcelino, talvez poderia ter vindo para você. Você que trabalha com audiovisual, faz Binder Sim. nas Lágrimas Amargas de Petra von Kant. Olha, eu adoro a nova versão que tem, né? Que é a versão masculina, né, desse filme, Eu não dessa vi. história. Sou fascinado por esse Eu trabalho. quero. Aonde? Adoraria montar no teatro essa versão. Tem uma versão que Deixa é a co-dirigir sem brigar. adoraria, adoro o filme, adoro essa história. Você sabe que, Rodrigo, eu não me inspirei não em nenhum cineasta, a minha inspiração foi a minha história, as minhas referências e a forma como eu fui ampliando essa relação que eu tinha com o meu trabalho, com a minha vida. Então acho que a Bicha Louca tem muito da minha experiência, claro que 15 anos depois, né? Agora eu tenho basicamente, agora eu tô bem mais velho. Agora é calmo, quase um seu. quase você. Mas não tive essa referência. A minha referência foi o Marcelino, o universo Que do não é Marcelino. pouca coisa. Pra quem E conhece como eu Marcelino. poderia deglutir aquilo a partir da minha perspectiva de mundo. Uhum. Ponto. O Marcelino foi muito pontual, porque na verdade era para ser um monólogo. Era para ser um monólogo. Quando eu mostrei a adaptação lá atrás, um pouco antes da estreia, o Marcelino sugeriu a entrada do segundo ator. Então eu sigo basicamente a dica do Marcelino, porque o Marcelino falou isso. O outro ator poderia entrar, vou fazer esse spoiler, o outro ator poderia entrar nu, e aí o público se depararia com esse ator, e aí o público vira o seu ao seu. Essa foi a dica do Marcelino. E aí todo mundo é seu ao seu diante do outro ator. E a gente tá no cenário de uma das temporadas do espetáculo, pra você ver, o público fica tão no seu ao seu, que o público fica voyeur do espetáculo, pra vocês entenderem um pouco mais. E o personagem desse cidadão aqui, é engraçado, o seu ao seu tem uma lista de boys, assim. Verdade? É insuportável. Mas esse menino não tem nome. Exato. E pelo menos na temporada do Rafa, ele é o mais afetivo. Enfim, Rodolfo disse que sim. Mentira! Afetivo na cena. Depende de qual cena também. Sem mais spoilers. Já que estamos com dois, quando tem dois eu peço pra um perguntar pra um e um perguntar pra outro. Valendo qualquer coisa. Ixi. Quer começar? Não, pode ser primeiro os mais jovens. Deixa eu pensar, não sei. Pode ser desde uma besteirinha até uma coisa que sempre quis saber e nunca teve coragem de falar. A gente já falou tanto. Eu pergunto descaradamente muita coisa. Então, faz talvez a que você. A que você não fez ainda. Ixi! Babado. Vamos lá. Deixa eu ver se eu elaboro. Não, eu queria saber se você teve que lidar com um nível muito difícil de desconforto com o que a gente criou. Seu. Porque eu a princípio achei que sim. Que não, talvez nem rolaria, assim. Tudo que eu imaginava. Olha, funciona assim. Para mim, como artista. É muito difícil para mim. E muito trabalhoso para mim. Ter que lidar com a energia do outro. Para o bem ou para o mal. Então, por exemplo assim, a peça acabou agora, mas eu vou me livrar do Rafael amanhã, meio-dia, por exemplo, sei lá.
Eu vou pra casa e o Rafael tá comigo, eu durmo, o Rafael tá comigo, eu acordo, o Rafael tá comigo. Então a imagem dele, a energia dele, o impacto dele ali comigo permanece comigo, não é simples. Isso realmente é muito complexo, é uma coisa muito complexa. Eu acho que eu já sofri muito em outros momentos, quem trabalhou comigo sabe. O que aconteceu agora com a entrada do Rafael é que talvez eu esteja mais maduro para lidar com algumas questões que são problemáticas, que são emblemáticas, que é justamente a camada onde a realidade e a ficção se misturam. Então, sim, é difícil para mim, foi difícil para mim, principalmente quando eu tenho que me recolher e ficar com esse universo dentro de mim. Não é simples. Algumas vezes, como hoje, por exemplo, acaba a peça e eu... parece que eu não acabo, entendeu? A peça acaba, mas para mim a peça não acaba. Então não é fácil. E aí, eu não sei se sou eu que sou muito intenso, eu não sei se é a minha relação com o Rafael que é muito intensa, né? Porque é uma relação de troca, uma relação de amizade, que a gente está se entendendo, se reconhecendo, se investigando também, porque a gente é amigo, a gente trabalha junto, é amigo há pouco tempo, então ele olha para o meu universo e eu olho para o universo dele e tal, mas não é simples. Sim, eu tive questões, mas eu trabalho com elas diariamente. A gente fala muito da coragem, por ser a primeira peça, mas a sua coragem também. Porque é de um trabalho para alguém que já faz teatro há mais de 20 anos, de uma disponibilidade que talvez você queria ficar na sua zona de conforto. Das suas primeiras concepções do trabalho. Não, e nem... Até porque já foram bem sucedidas. Exatamente. Não, e tem essa coisa da questão da zona de conforto, e tem uma questão de uma entrega minha, de uma exposição minha, que ela vai desde a questão física Total. até a questão emocional. Porque assim, eu sou o diretor, barro ator, barro produtor do trabalho. Então não tem nenhum momento que eu possa escapar e falar, não vou falar pra esse cara, tá chato, sabe? Não tem, assim. Eu até brinco com o Rafael e falo, você ainda não me conhece. Já emenda na pergunta. Você ainda não me conhece. Quando que ele vai conhecer? Quando que ele vai conhecer? A pergunta, vou fazer essa pergunta. Quando você me conhecer de verdade, sabe que você ainda vai querer continuar trabalhando comigo? Tem que ver quem que é esse homem. Pela peça em si, com certeza. Enquanto eu estiver disponível. Sou um menino agora. Você falou, eu tô lá da porra toda. É isso. Então aí. Rafa, conta. Não, é só que a cada apresentação realmente, descobri uma coisa nova. Hoje foi muito incrível pra mim. Hoje. A gente ensaiou muito, o Rodolfo gosta das marcações e de repetir o mais parecido possível. Hoje a gente testou umas coisas na hora ali. Porque, sim. Sorte nossa que viu uma experiência bem sucedida. Essencialmente não, né? Tudo, a gente não mudou nada essencial, mas algum jeito de dar o texto, de olhar, alguns toques foram diferentes. Porque fazia o sentido na hora, e tem essa presença do teatro também. Não adianta você ficar preso naquela marcação se o seu corpo está pedindo fazer outra coisa. Não. E o espetáculo permite. Então... Conta do seu filme. O meu filme. É o meu primeiro filme, é um curta-metragem chamado Homem de Verdade. Ele estreou em agosto do ano passado, na Nova Zelândia. Uou. Mas passou, tá na carreira de festival. Acabei de saber que vai passar no 23º. Tá indo bem. Ele é bem pessoal, mas eu tentei fazer de tudo para que ele fosse o mais aberto possível. Ele tem imagens de arquivo da minha infância, da minha adolescência. Eu adolescente, eu fui uma criança, a típica criança nerd que sofre bullying, uma adolescente que sofria bullying, eu achava que ia morrer virgem, queria nunca me querer, eu tinha muitas questões com o corpo.
Mas os hormônios começaram a bater lá nos 13 anos, então eu não consegui, enfim. Eu queria investigar meu corpo e como eu era percebido. E aí tinha uma câmera da família lá, largada, meio as traças, e eu peguei, me gravei no quarto, me exibindo pra câmera e guardei comigo a vida inteira, por 20 anos. E aí no começo da pandemia eu digitalizei, eu queria ter feito eu estava com a intenção de fazer uma videoarte, mas junto tinha uma fita da infância também, e aí quando eu vi, esse adolescente fala com a câmera coisas, não só se exibe. E ele fala coisas que eu achei muito preciosas, que eu não lembrava, era uma outra pessoa. Mas, enfim, a criança e adolescente que a gente foi ainda está em nós. Então me pegou muito. E eu imediatamente comecei a traçar um roteiro. E o que eu, como adulto, tinha que contribuir para essa criança, para esse adolescente. E eu fui montando um filme bem tranquilo, não tinha dinheiro nenhum, não tinha expectativa nenhuma. Então ele é bem experimental, ele é uma espécie de autoficção, um documentário, mas tem essa questão do adolescente, da sexualidade da adolescência, que é uma coisa que no fundo nos fala muito, geralmente se romantiza, e na prática, especialmente de uma bicha que nasceu em 86 como eu, você não vai ter um namoradinho na escola, você não vai ter nada disso, você já vai partir para as cabeças. É isso. O pessoal de 85 aqui concorda. Exato. Então era isso, era aquele adolescente elaborando e fantasiando coisas sem perspectiva de amor, na verdade. No fundo, tudo o que eu queria era ser visto. Ainda mais o leonino, né? Visto, amado, enfim, tudo isso. E eu entendo que eu, adolescente, joguei toda essa expectativa na sexualidade. Que terapia boa, hein? Agora em junho vocês estiveram em São Paulo, estiveram, porque vocês estão vendo em julho, Goiânia, Campinas, e em julho vocês voltam para São Paulo. Na verdade o que vai acontecer é, talvez a gente faça mais algumas apresentações no final de julho, aqui no Espaço Estranho. Que é bem bacana, gente, vocês estão vendo um pouquinho dele. É a cozinha do Espaço Estranho, então a gente deve fazer aqui 2, 3 apresentações só para o final do mês. E depois a gente dá uma pausa na Bicha Louca, porque eu estreio um outro trabalho em agosto, que chama Aí Vem Seu Homem, que não é com o Rafa, é com o Renato Zeb, que é um outro ator com quem eu trabalho, que também faz parte aí do Núcleo Teatro de Vidro. E a gente vai estrear dia 2 de agosto no Teatro Arthur Azevedo. A gente dá uns detalhes mais em agosto, para separar, mas se você quiser comentar. Não, aí só estou brifando isso, e aí a gente volta, depois eu volto com a Bicha Louca com o Rafael, em outubro, a princípio, porque a gente vai fazer o Recife, algumas apresentações no Recife. Aí tem umas outras ideias surgindo aí na nossa cabeça, tal, pra gente não deixar a Bicha Louca morrer, então a gente deve fazer mais algumas coisas no decorrer do ano. Mas o que está certo mesmo, como vocês vão ver em julho, é o final de julho aqui no Espaço Estranho de novo, só não decidimos ainda quais os dias. Mas até o fim de junho você me avisa. Sim, e vai estar aqui para vocês os detalhes. E em outubro no Recife, que já está marcado no Recife, 4, 5 e 6 de outubro no Recife. Geralmente o Drops é uma entrevista concisa, menos de 10 minutos, mas ele falou muito e graças a Deus falou muita coisa boa. Obrigado. Muito obrigado. Aqui tem mais notícias para vocês, novidades curtas e finas sempre, aqui no Cabide.